Cerca de 2000 anos atrás, na celebração da Páscoa dos judeus, o Cordeiro Imaculado de Deus se entregava em favor de toda a humanidade. Foi odiado pelos homens, rejeitado pelos seus, mas seguido por uma multidão faminta pelo pão que desceu do céu. Seus pés pisaram em lugares antes evitados. Suas mãos tocaram os isolados, e sua voz se ergueu em favor daqueles que eram oprimidos. O ministério de Jesus revelou sua sabedoria, autoridade e poder, mas o seu sacrifício revelou a misericórdia, justiça e graça abundante de Deus. Desde o Éden, a criação foi manchada. As vestes de Adão e Eva, feitas de peles de animais e produzidas pelo próprio Deus, já apontavam para o fato de que sem sacrifício não haveria reconciliação. Sem o derramamento de sangue, o maior símbolo da vida, não haveria perdão de pecados. O concerto estabelecido no Sinai entre Deus e Israel apontava para o sacrifício de Cristo. Quando os israelitas derramavam sangue inocente, o animal sacrificado agia como um substituto para o pecador. Para serem poupados da morte, uma vida inocente era sacrificada. Na plenitude dos tempos, o Senhor proveu o Cordeiro para o sacrifício. Ele nos enviou seu Filho Jesus. Seu sangue seria derramado e assim seríamos plenamente salvos da morte. O dia da expiação, dia solene para os israelitas, era o único dia do ano em que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, representação da presença de Deus. Naquele dia, os animais sacrificados eram queimados do lado de fora do arraial. Da mesma forma, Cristo foi sacrificado fora das portas de Jerusalém. Tomou o cálice da ira de Deus e se fez pecado por nós. Na antiga aliança, o sumo sacerdote oferecia um sacrifício por si mesmo antes de oferecer os sacrifícios pelos pecados do povo. Mas na nova aliança, Jesus, nosso sumo sacerdote perfeito, fez de si mesmo o sacrifício. Sua vida não foi tirada, ela foi doada, entregue e derramada diante de Deus, o justo juiz. O sumo sacerdote da antiga aliança adentrava o véu do Santo dos Santos após o sacrifício ser oferecido. Mas na nova aliança, quando Jesus bradou em alta voz, esse véu que separava o povo da presença de Deus foi rasgado de alto a baixo. Nosso pecado não foi apenas coberto, como os sacrifícios imperfeitos dos animais faziam. O sacrifício supremo e final de Jesus removeu o nosso pecado, nos trouxe verdadeira remissão, purificação, reconciliação e o livre acesso a Deus. No dia em que o Cordeiro Imaculado de Deus oferecia a si mesmo, trevas cobriram a terra. A natureza testificava a gravidade da morte de Jesus. Uma escuridão física e espiritual, testemunhada pelos seguidores e inimigos do Messias, e que em silêncio viam o Filho de Deus sendo morto no madeiro. O expiro final de Jesus fez a terra tremer, as pedras fenderem e sepulcros serem abertos. Um pequeno e poderoso vislumbre da vida eterna que temos por meio de Jesus. A multidão que assistia à crucificação, a mesma que pediu que Jesus fosse enviado para a cruz, ao vê-lo dar seu último suspiro, saiu lamentando e batendo no peito, uma expressão de profundo pesar e remorso para os judeus. O sepulcro em que seu corpo foi colocado não era seu, mas tudo bem.
ele não ficaria ali por muito tempo. As mulheres que seguiam a Jesus sequer puderam cumprir os rituais judeus e cuidar do seu corpo sepultado. No terceiro dia, ao chegarem lá nas primeiras horas da manhã, foram recebidas por um anjo do Senhor que trazia a notícia que se tornou a razão da nossa fé. Jesus ressuscitou! Por que procurar entre os mortos aquele que vive? A morte foi destruída, as trevas foram vencidas, a vitória do nosso Cristo foi completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Jesus derramou seu sangue e deu sua vida como oferta de aroma agradável diante de Deus. Ele é a fonte da vida. Seu sacrifício sela uma nova aliança entre nós e Deus, com livre acesso ao Pai. Não há separação ou condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Quando entregamos nossas vidas ao Senhor, sua morte se torna nossa. E da mesma maneira que Ele ressuscitou e deixou um sepulcro vazio atrás de si, ressuscitaremos também para uma nova vida de eterna comunhão com Ele. A morte não é o fim. Tudo isso graças a Jesus. Nesta Páscoa, celebremos a morte que nos trouxe perdão, o castigo que nos traz a paz, a entrega que nos trouxe salvação e a ressurreição que nos trouxe vida. Jesus vive e que essa verdade seja anunciada aos 4 cantos da terra, até que aquele que se entregou como cordeiro retorne como o leão.